Olá, terceiro ano. Hoje nós daremos continuidade às nossas aulas de língua portuguesa e o assunto é o período simples e período composto. Na verdade, nós já trabalhamos com o período simples, que são as orações que apresentam apenas um verbo, no caso, ou uma locução verbal. E aí nós temos, nas orações de período simples, quando o período é simples, as orações é constituída nas orações no período simples, a oração de que é constituído recebe o nome de oração absoluta. Então, eu coloquei uma definição, mas é basicamente o que eu disse para vocês. É constituída por um verbo. Então, eu tenho aqui, a menina comprou chocolate. Então, eu só tenho um verbo. Nós vimos no período simples os termos essenciais dos acessórios. Lembram? Nós temos como termos essenciais o sujeito, predicado, complemento verbal, os verbos, né, no caso, tudo isso dentro do predicado, e o complemento nominal. E como termos acessórios, é aqueles que acrescentam informações. Nós vimos os adjuntos adnominais, adjuntos verbiais, vimos aposto e vocativo. E hoje falaremos, o foco da nossa aula em questão na verdade, é o período composto. E nós temos o período composto classificado da seguinte maneira: ele se divide em orações coordenadas, subordinadas e misto. Período misto. O período misto nada mais é do que essas duas juntas. Ah, professora, eu não lembro de coordenação, subordinação. Nós temos aqui, vou dar um exemplo para vocês de coordenação e subordinação. As coordenadas são quando eu tenho duas orações, na verdade um período composto por dois verbos, e elas, na verdade, elas são unidas, mas elas não precisam de uma da outra para manter um sentido, diferente das subordinadas. As subordinadas, elas se completam no sentido. Nós vamos entender mais pra frente quando virmos as classificações de cada uma delas. E o período misto nada mais é do que as duas juntas. Então, quando eu posso ter duas orações coordenadas e uma subordinada. Vamos entender melhor isso na prática, tá? Período composto por coordenação. Ocorre quando é constituído apenas de uma oração independente, coordenadas entre si, mas sem nenhuma dependência sintática. Ou seja, eu não tenho nenhuma ligação para que elas mantenham o sentido. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Saímos de manhã e voltamos à noite. Quando eu falo de coordenada relacionada ao sentido, eu tenho aqui: saímos de manhã, minha primeira oração, né? Voltamos à noite, segunda oração. Elas duas não precisam estar ligadas para ter um sentido. Eu tenho aqui uma conjunção ligando elas duas. Essa conjunção, qual é o papel dela? Ela adiciona a essa oração mais uma oração. Então, primeira coisa, tem aqui uma oração, um período composto. O que é período composto, professora? Eu tenho um período marcado por duas orações. O que marca uma oração? Verbo. Então, tem dois verbos. Primeiro verbo, saímos. Segundo verbo, voltamos. Mas essas duas orações, elas têm uma dependência? Elas dependem uma da outra no seu sentido? Não. Eu tenho uma conjunção unindo, mas elas não dependem uma da outra no sentido. Tá? Diferente das subordinadas. Então, nas coordenadas, nós temos dois tipos. As orações coordenadas assindéticas, que são aquelas que não são introduzidas por conjunção. Nós vimos no exemplo anterior. Saímos de manhã e voltamos à noite. Então, nós temos ali o E, que era uma conjunção. No caso, nós chamaríamos aquilo ali de uma oração coordenada aditiva, porque a conjunção E, ela dá uma ideia de adição, por isso aditiva. Só que isso nas assindéticas não ocorre. Como assim, professora? Nas assindéticas eu não tenho conjunção unindo. Então, o que une as assindéticas? Vírgulas, a pontuação que vai unir as orações assindéticas. Já assindéticas, elas fazem uso da conjunção. Então, lá eu tinha uma aditiva e aqui eu tenho o quê? Deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Eu estou dizendo a causa, certo? Do chão estar molhado.
Na verdade, estou explicando, né? Então, eu tenho aqui, deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Então, precisamos entender o valor de cada uma das conjunções também nas orações coordenadas sindéticas. Lembrando de que as assindéticas não serão marcadas por conjunção. Então, vamos lá. As coordenadas sindéticas, aquelas que são marcadas por conjunções, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Lembra que eu disse que aqui deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado, eu estou explicando? Eu tenho essa conjunção como uma conjunção explicativa. Então, ali eu poderia classificar como uma oração coordenada sindética explicativa. Então, eu tenho as aditivas com a ideia de adicionar uma informação. Eu tenho as conjunções e, mais com i. E tem as adversativas quando dá uma ideia contrária, que eu tenho mais, o porém. Tem as alternativas, que vem com a ideia de ora, ou, quando eu apresento mais de uma ideia, né, proposta no caso. Tem as conclusivas, que eu tenho, quando eu digo alguma coisa e introduzo a conjunção logo, eu tenho uma ideia de conclusão. E tem as explicativas, que foi o exemplo anterior. Período composto por subordinação. Fechamos ali as coordenadas e estamos falando agora das subordinadas. As subordinadas, nós vimos que anteriormente, nas coordenadas, elas não tinham uma ligação de dependência sintática, ou seja, de valor. Já nas subordinadas, elas precisam estar ligadas para ter o seu sentido. Então, eu tenho lá, ocorre quando é constituído de um conjunto de pelo menos duas orações, em que uma delas é subordinada e depende sintaticamente de outra principal. Então, quando eu digo, quero que seja feliz. O que marca a separação dessas orações subordinadas é a conjunção. Lembrando que nós temos dois tipos de conjunções nas coordenadas, que e se. Então, eu tenho a primeira oração, quero, oração principal. Só que percebam a diferença. Quando eu digo, cortei aqui e digo quero, essa oração ela não me traz um sentido completo. Então, eu preciso de uma outra oração que a complete no sentido. As coordenadas não se completam no sentido, as subordinadas sim. Então, eu tenho aqui, que seja feliz. Essa oração é subordinada a essa, diz o que eu quero. E essa daqui seria uma oração subordinada substantiva. Não vou me aprofundar nas classificações de cada uma delas. Deixarei para trabalharmos isso depois, para não confundir muito. Então, iremos entender nesse momento o que é uma subordinada, o que é uma coordenada. Então, vamos lá. Nas substantivas, eu coloquei aqui o que eu tenho nas orações subordinadas e substantivas. As subjetivas, que exercem valor de sujeito. As predicativas de predicado, completiva nominal de complemento nominal, objetiva direta de objeto direto e objetiva indireta de objeto indireto. Acredito que está mole para vocês, porque nós estudamos todos esses valores no período simples. Então aqui, se eu quero que é um verbo transitivo direto. Então essa oração, ela vai ter o valor de objeto direto. Ah, professora, é só isso? É a mesma coisa que nós vimos no período simples, só que aqui nós iremos aumentar o nome, né? Porque lá nós tínhamos um termo com valor de objeto direto. Aqui nós temos uma oração com valor de objeto direto. Então eu chamo de oração subordinada, substantiva, subjetiva. E aí nós temos todas essas daqui. Também temos as orações subordinadas adjetivas, que são as mais tranquilas, nós temos apenas duas. As restritivas e as explicativas. Lembra que uma é marcada por vírgula e a outra não. Nós temos a explicativa marcada por vírgula e a restritiva não. A explicativa, ela passa a ideia do todo e a restritiva de apenas uma parte. Gente, pode parecer confuso, mas nós vamos detalhar depois cada uma dessas classificações numa próxima aula, tá bom? Então não se apavore. Temos também as adverbiais. As adverbiais com a ideia de advérbio. Então, nós vamos ter 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Causal, comparativa, concessiva, condicional. Então, tem a concessiva, eu tenho aquela que indica a consequência,
que indica tempo, que indica causa, que indica finalidade. Então, tudo isso nós iremos ver mais detalhadamente. E temos, por último, o período misto, que é a união de duas coordenadas com uma subordinada. Então, eu tenho aqui, fui à escola, de novo, o uso da conjunção que eu já falei para vocês que é aditiva. Fui à escola e busquei minha irmã. Então, vamos lá. Fui à escola, uma oração completa no sentido. Busquei minha irmã, outra oração completa no sentido. Que estava esperando. Essa oração, ela é subordinada porque ela não é completa no sentido. Ela precisa estar ligada a essa para ter sentido. Quando eu falo que estava esperando o quê? Então, ela precisa estar ligada a outras para manter o sentido. Eu botei uma observação, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas não se preocupe que eu vou disponibilizar esse slide para vocês depois. Então, aqui eu tenho, qualquer oração coordenada ou subordinada será ao mesmo tempo principal. Se houver, no caso ficou um pouco cortada, se houver outra de que dependa. Ficou um pouquinho cortado ali, mas dá para ler. Então, o que acontece? Toda oração coordenada, ela também será a principal, porque como nós temos, só na oração subordinada, né, nós temos a principal e a subordinada. No período misto, a oração principal também é coordenada, porque ela também é completa no seu sentido. Então, coloquei um outro exemplo aqui. Fui ao mercado, conjunção e, ideia de adição. Comprei os produtos, essas duas aqui eu tenho como coordenada. Lembrando que essa daqui é a coordenada e principal, mesmo exemplo da de cima. Que estavam faltando. Já essa daqui, vocês percebam que ela não tem seu valor completo. E eu tenho o uso da conjunção que ela é uma conjunção integrante das orações subordinadas. Então, essa daqui está marcada como subordinada. Vamos aos exercícios de fixação. E aí eu tenho. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. As conjunções em destaque, que não apareceram em destaque, mas eu vou marcar, que seriam logo, assumem valor respectivo de. Aqui eu tenho logo e por quê? Já está até marcado ali. E por que não tem vista, ou seja, as orações coordenadas, aqui está falando de coordenada, não tem grande mistério, basta você entender o valor das conjunções. Então, quando eu digo por que não tem vista, é o motivo. Se é o motivo, é a causa. Então, já descarto adição, explicação e finalidade. Logo, se acostuma a não olhar para fora. Então, isso aqui é a conclusão. Primeiro eu disse a causa, depois eu concluí. Percebam que o valor da oração, da conjunção, está bem perceptível, fica bem nítido pra gente. E agora, um exemplo de oração subordinada. No período, Luciano, que tinha uma viola em punho, dirigiu-se a Margarida. A oração sublinhada pode ser classificada como... Gente, então aqui eu tenho Luciano, que tinha uma viola em punho. E tem esse que como pronome relativo, retomando Luciano. Falei para vocês que nós temos as orações subordinadas adjetivas. Temos dois tipos, restritiva, explicativa. Explicativa vem marcada por vírgula, restritiva não tem vírgula. A explicativa fala do todo, a restritiva de uma parte. Então, se eu estou falando de Luciano, eu tenho a ideia do todo. Eu estou falando dele, só dele, né? Somente o Luciano que tinha uma viola em punho. Estou explicando que ele tinha uma viola. Então, essa é uma oração subordinada. Por quê? Para que essa oração tenha sentido, percebam que tinha uma viola em punho, ela só vai ter sentido dentro dessa oração, dentro desse período. Então, ela é subordinada. Adjetiva, porque explica, né? Fala sobre Luciano. E explicativa porque explica a sua ação. Então, aqui nós temos a marca como a resposta correta, a letra B. Gente, então finalizamos por aqui. Peço que entrem em contato caso tenha alguma dúvida, eu estarei à disposição de vocês. E espero que possamos estar juntos o mais rápido possível. Tá bom, gente? Grande beijo.